às vezes pode ser curto e pequeno para a pessoa falar, é irrelevante isso daqui, né? Mas, de fato, se ela cumpriu o propósito dela, ela já tem galardão. É o caso de José de Arimateia, né? O cara que se preocupou ali em preparar o túmulo para receber o corpo de Jesus e tal. Pouco se fala no cara, mas cumpriu o propósito. É a questão. José de Arimateia, você não vê ele na caminhada de Cristo. Os pastores, os dirigentes, eles querem a pessoa todo culto ali na igreja. E às vezes o cara foi chamado para estar 3 vezes no mês ali. Só que o chamado dele é para produzir riqueza. Claro que eu falo 3 vezes por mês, mas o cristão, no mínimo, ele tem que estar dentro da casa de Deus, né? No mínimo. Mas o que acontece? O José de Arimateia, você não vê ele em lugar nenhum. Só que o propósito dele era o quê? Comprou o túmulo. Comprou E se o não túmulo. existisse? E aí? Como que era Cristo, a ressurreição, a parte tão importante, o jardim que tinha ali, que Maria veio, tipificando o Éden, tem uma simbologia tão profunda ali. Como seria se isso não fosse preparado? Como que seria? Quem é o propósito? O dono do jumento e do jumentinho? O dono do cenáculo onde foi feito a ceia? Cara, o cara só nasceu para aquilo. O cara só nasceu com o intuito de construir o cenáculo, de preparar, porque teria aquela ceia que mudaria a história da humanidade. O cara só nasceu para fazer aquilo, cumpriu o propósito dele. Vai ter o galardão e recompensa dele. Agora, claro, quanto mais obras nós temos, mais recompensa nós vamos ter. Entende? E tem uma questão assim, o pecado. Mas no sentido de quanto mais obra nós temos, é fazer de maneira perfeita e constante aquilo que é para nós fazer. Exatamente. Porque o reino, Michael, o reino, ele é dado e ele é tirado. Então você faz. Aí que mora o X da questão. O reino perde. Aí que é complicado. Tem gente que fez a vida toda... Cuide da sua coroa para que ninguém tome. Quem está com a sua coroa, cuide dela para que ninguém tome. Por quê? Uma das formas de você perder. Caminhou com Cristo 10 anos. Fazendo. Começou a quebrar princípio. Quebra de princípios. Roubou, matou, adulterou. Quebra de princípios. Cara, o salteador leva tudo suas obras embora. Então, Satanás, ele está muito mais trabalhando para destituir o povo de Deus do que para condenar, porque ele sabe que não tem como condenar, que ele já perdeu essa guerra. Mas o que ele puder de prejudicar, então isso nós temos que entender. Por isso que nós temos que nos guardar do pecado, nos guardar de viver uma vida totalmente, né? Fantástico. É porque isso daí é o que causa muita confusão na cabeça do povo. Porque muitos não sabem distinguir o que é reino e o que é salvação. E só do fato de você estar aqui, vendo esse podcast, aprendendo, você já está um passo elevadíssimo em conhecimento de muitos, da grande maioria, porque isso daqui são para poucas pessoas, esse entendimento aí. E realmente é isso aí, pastor, porque a salvação, o homem não pode perder porque não foi ele que proporcionou, não foi ele que pagou o preço, não foi ele que deu, não é verdade? Exatamente. Foi dado, é dom gratuito. Agora, o reino dos céus, esse sim é tomada à força. Esse sim você tem que fazer todos os dias, de maneira perfeita, de maneira constante. Até o último dia. Até o último dia. Né? Então, morrer fazendo. Agora, você que está assistindo esse podcast, você já vai até ler e interpretar a Bíblia de maneira diferente. Quando a Bíblia fala sobre salvação, você vai entender que está falando do dom gratuito de Deus, aquela que nos perde. Quando você ouvir falar de reino do céu, você já está ouvindo... Reino de Deus. Reino de Deus, reino dos céus, já está falando de um outro assunto, está falando daquilo que perde. Ou seja, o reino de Deus, o reino dos céus, é um período, né, pastor? De 1000 anos. Que você pode passar desfrutando do top. Isso que eu vou te perguntar agora. Por quê? Aí teu filho, o cara que ele é salvo, o cara que pintou e bordou, não vai deixar de ser salvo. Porém, ele vai passar a disciplina. A disciplina que até minutos atrás, muitos aí estavam pensando que é a perca da salvação. Que é o inferno. Que é o inferno. Só que não é. Essa disciplina, essas pessoas passarão em um período de tempo. Um período de tempo onde essas obras serão queimadas. E essa pessoa sofrerá danos. Que tipo de danos? Não, primeiramente, qual o período de tempo que essa pessoa vai passar essa disciplina? Aí tem que fazer o bacharel, né? E entrega pro bolso. aí tem que fazer o bacharel, né? Aí tem que vir estudar, né? Aí tá aí o link aí do clube aí, entra aí, porque isso é profundo, né?
pegar os versículos que está escrito, que você... E é bíblico, né? Tá ali dentro, né? E fazer igual outro irmão. Tá escrito aonde? De Gênesis a Apocalipse. Tá lá. guardado. Tá guardado. Mas que que nós passaremos pelo tribunal de Cristo. E as obras que se queimar sofrerão detrimento. Conforme as minhas obras são queimadas, eu também sofro e eu pago um preço por isso. Então, Deus, como diz em Hebreus, Deus disciplina todo aquele que ele recebe como filho. Se você não aceita a correção de Deus, então talvez você não é filho. Entende? Uhum. Então todo filho ele vai ter esse tempo de correção. Então eu acredito que vai ser uma balança, né, Michael? Vai ser uma balança ali, porque a Bíblia não vai discorrer de muitas coisas. É muito profundo esse negócio de reino e de galardão. Precisa estudar, e nós podemos fazer até, eu acho que nosso tempo já está estourando, nós podemos fazer outro podcast tratando sobre isso daí. E dependendo dos comentários, se tiver bastante comentário que quer continuar falando sobre salvação, cara, eu li, eu acho, 3 versículos, eu tenho uns 30 versículos só sobre salvação aqui. Falando sobre isso. Entende? Porque antes de nós entrar profundo no reino, nós podemos aprofundar muito na questão da salvação. Provando biblicamente se salvação se perde ou se não se perde. Então, essa é a questão. A pergunta sua. Mas e esses filhos que morrem fazendo e desfazendo e aprontando, mas são filhos? Terão um tempo de disciplina. Inclusive, alguns pagam aqui na terra. Alguns ficam 8, 10 anos de cama. Alguns pagam o preço aqui. Como Paulo disse. Entregue fulano a Satanás, para que a carne seja destruída, mas para que seu espírito, a sua alma, se salve no dia do Senhor. Então, o que acontece? É um assunto mais complexo. Mas quando você se salve, o quê? Salvação? Não. Salvar da disciplina. Exatamente. Salvar da correção. Porque, Michael, vai ser algo tenebroso. Vai ser algo tenebroso. Você vê Israel, povo de Israel, Deus avisou. Eles não deram atenção para Deus. Deus falou, tá vindo um cativo. Vocês serão levados cativo por 70 anos na Babilônia. E eu vou virar o rosto para vocês, vou tampar meus ouvidos, não vou ouvir o vosso clamor. Cara, não queira cair na mão de um Deus irado. Porque a disciplina de Deus é muito pesada. É muito pesada. Deus avisou. Quando veio Nabucodonosor e invadiu Israel, você sabe a mortandade que foi, eles rasgando o ventre das mulheres grávidas no meio da praça, e tudo o que aconteceu ali, nunca ouviu nada tão brutal, e Deus fechou os olhos e tampou os ouvidos e não ouviu o clamor desse povo. Então hoje Deus avisa, Deus fala, filho, vem, não, eu vou cheirar mais uma carreirinha, eu vou sair com mais uma prostituta, eu vou continuar no adultério, e Deus avisando, e a pessoa fala, não, mas isso não tem como ter salvação, não tem como ter salvação, porque uma pessoa faz, fica tranquilo, chegará o tempo. E essa salvação, ela começa onde? Qual o período de tempo dessa salvação? Melhor, fala melhor. Um exemplo, a salvação é só depois da obra de Cristo no Calvário, ou essa salvação ela abrange lá de trás, desde Adão? Desde Adão. Desde Adão. E, para complicar um pouco mais, desde Adão e através de Cristo. Mas como se Jesus nasceu há 2000 anos atrás, tinha mais 4000 anos passou. Sim. Aí tem que entender que quando você entra no ciclo da eternidade, não tem antes, nem depois. Só tem o que existe agora, que é o será, que é a eternidade. E quando isso acontece, aqueles que creram, Abraão foi justificado porque creu no Senhor. Então, eles creram, acreditaram, foram salvos por Cristo, porque Cristo é a palavra, é o verbo, é a verdadeira essência da salvação. E ele já existia desde quando você lê Evangelho de João, capítulo 1, ele estava desde o princípio, através dele foram feitas todas as coisas. E ele é a luz dos homens. Ele é o quê? A salvação dos homens. Então, desde o princípio. Mas aí tem que aprofundar um pouco mais isso para entender como que antes de Cristo, essa seria uma pergunta, como que antes de Cristo seriam salvos se Cristo ainda não tinha nascido? Ele sempre existiu. Ele só tinha outro nome. Já tinha outro nome. Então, desde o princípio, ele está constituindo e formando e fazendo filhos, né? Desde o princípio até nos dias de hoje.
esses filhos que são rebeldes, todos esses filhos aí passarão pela disciplina. Então, agora você imagina. E nós já vamos partindo aqui para o final. E esses filhos, que eles... vamos pensar na época de Moisés. Cara, morava em cabanas. Não tinha um banheiro. Morava ali nômades. Cada dia em uma terra. Com uma dificuldade extrema. Para esse povo acreditar, é um preço. Ok? Trazendo para os dias de hoje. Uma pessoa que nasce em um lugar, na África, em uma favela, tudo isso será medido. Tudo isso será medido. Deus chama filhos a todos os tempos, mas cada um será julgado pela sua forma de conhecer, por onde nasceu. Alguém reclama, mas eu nasci, mas será julgado por onde nasceu, de qual família veio. Que é filho, é filho. Deus chamou, que como nós lemos, justificou, está salvo por Cristo. Mas o seu julgamento será diferente do meu. Sim. Porque Deus não pode colocar eu na mesma régua que você, porque eu vim de outra família, eu tenho outras crenças, eu vim com outros problemas, outros traumas, diferente de você, diferente do Samuel. Então cada um vai ser julgado, o seu nível de conhecimento, a sua aproximação de Deus e as suas oportunidades. Às vezes você teve a oportunidade de estar pregando, de estar estudando, de estar se dedicando e simplesmente negou essa vontade num tempo que você tem internet, que você tem YouTube, que você tem Bíblia na mão, e aí você não quer estudar. Isso será julgado por Deus. Quando ele te chamar, quando ele me chamar e falar, olha, eu coloquei você na terra nesse tempo e teve aqui, 200 pessoas, 500 pessoas que foram para o inferno por sua culpa. Mas eu não fiz nada exatamente por esse motivo. Eu te coloquei num tempo que era para você estudar, para você dedicar, para você ajudar.